Fala galera, estamos começando mais um Golpe de Encontro. E no programa de hoje a gente vai tratar um pouquinho do TUF, contar um pouco desse reality show que foi criado em 2005 nos Estados Unidos. Léo, explica o que é o TUF. O TUF, né, o The Ultimate Fighter, é um reality show criado pelo UFC, né, pelo Dana White e os irmãos Fertitta, em 2005, justamente para popularizar um pouco mais o MMA, né, para as pessoas que não acompanhavam, né. Falam até que o TUF foi o responsável, a partir do TUF que o UFC realmente começou a lucrar com o MMA. Então como funciona? São escolhidos dois técnicos, né, dois lutadores do UFC, e esses lutadores escolhem seus times, né, escolhem 7 lutadores geralmente, cada time, né, pode ser de um ou mais pesos. Atletas que passam por uma peneira prévia do UFC. Isso, é uma peneira prévia, pra ver assim, cartel, se o cara fotografa bem, se ele tem carisma. Não né? é só lá dentro do octógono, é um contexto geral, Isso, né? porque como é um reality show, né, então esses atletas são colocados dentro de uma casa para conviver. E cada semana, ou de 3 em 3 dias, eles lutam, né? Os técnicos escolhem e eles lutam. Então, assim, como eles ficam na casa, não tem só a questão da luta, tem que ter um perfil um pouco mais... Né? Então tem um cara que é briguento, tem um cara que é preguiçoso, tem um cara que é folgado, tem um que é o palhaço. Então tem que ter esses perfis. Por isso tem essa peneira, como você falou. E daí esses confrontos vão se realizando e no final, né, desse reality show os técnicos se enfrentam, geralmente. Em um UFC seria. No UFC, exatamente. Esse é mais ou menos o modelo do TUF. Como se fosse um Big Brother com luta pra ver quem é eliminado. O paredão é sempre porrada, né? o octógono. Só que diferente do Big Brother, quem perde não sai da casa. Continua lá. Continua lá. Treinando. Até porque ele tem que ajudar o treinamento dos seus amigos, dos seus coleguinhas, né? Big Brother você acompanha. Pois é, então essa grande sacada do Dana White foi o que aproximou os lutadores das pessoas comuns, assim. Muita gente que não se interessava pela luta passou a se interessar pelas intrigas da casa e começou a se aproximar dos lutadores, começou a torcer, e isso fez com que o UFC explodisse e começasse a se tornar o que ele é hoje, né? As pessoas começaram a ver mais o lado humano dos lutadores, ver como é o treino, como é a vida, como que ele acorda, que não é só chegar lá e meter a porrada? Não, pode... Por um lado sim, e pelo outro lado eles passaram a ver os lutadores como eles são ali, muitos deles são pessoas bem diferentes, né? Isso é um entretenimento legal para as pessoas assistirem em casa, né? E também, em 2005, o UFC aproveitou o boom dos reality shows, né? Então, eles estavam em alta nessa época, né? Muita gente assistia Big Brother. Na época, um pouco antes, teve o reality show de luta do Sylvester Stallone, que era o The Contender, se eu não me engano, que era de boxe, mais ou menos no mesmo formato do TUF. Então eles aproveitaram uma maré muito boa e culminou com uma luta muito boa na final, né? Os dois finalistas que foram o Stephan Bonnar e o Forrest Griffin, fizeram um lutaço no UFC. E com todo mundo vendo, né, acompanhando o reality show e encerrar dessa maneira, realmente depois disso o UFC tomou outras proporções. Então vamos falar um pouquinho dessa final que foi essa final do primeiro TUF, né? Os dois técnicos foram Chuck Liddell e Randy Couture, e os dois campeões, Forrest Griffin e Diego Sanchez. No peso meio pesado. No peso meio pesado. Isso, teve um outro peso, né, o meio médio, que foi o Diego Sanchez, o campeão. Certo. E essa luta do Forrest Griffin com o Bonnar é considerada, acho que até hoje, a melhor luta do UFC. Na minha opinião, foi a melhor luta que já teve no UFC até hoje. Eles trocaram do início ao fim, o Griffin acabou levando, mas o Bonnar mesmo assim foi uma luta tão boa que o Dana White resolveu dar o contrato para ele também, e ele só não levou o carro e o cinturão, né? Mas foi trocação do início ao fim, luta em pé, sem migué nenhum, né? E o Griffin ganhou por pontos. Né? Sim. Depois fizeram uma revanche, o Griffin ganhou de novo, inclusive, e foi um lutaço de novo. É engraçado de ver como o UFC naquela época ainda não tinha as proporções que você vê as imagens da luta, era tudo um evento bem mais simples, né? Hoje em dia é um mega show, né? E depois, a partir daí, o UFC começou a fazer TUFs mais frequentes, né? Não sei se a ideia deles era essa realmente no começo, mas
A fórmula que deu a certo. fórmula deu certo, né? Então, Deu certo. e o TUF também serve como revelação de muitos atletas, né? Então, como as pessoas elas se familiarizam com determinados atletas, né? Aqui no Brasil a gente teve o TUF também, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas com o Massaranduba, né? Que é um atleta muito carismático, então as pessoas acabam se identificando muito. E pro UFC é muito bom, né? Porque quando ele luta, né? Sim. Quando um lutador desse tipo luta, as pessoas assistem. Vende bem. Vende Então, bem. a gente tem alguns exemplos, né? Kenny Florian, Rashad Evans, Muitos, Ajuda Michael agora. Bisping, tem o Diego Brandão, Diego Brandão, né, tem vários, Roy Nelson, todos revelados pelo TUF, né? todos revelados pelo TUF, todos entraram na casa, participaram, né, daquele Não jogo. necessariamente ganharam, Não necessariamente ganharam, muitos não ganharam, né, mesmo o Gray Maynard, Manny Gamburian, muitos, o Josh Koscheck, sim. muitos não ganharam, mas pela história deles, né, na casa e depois no UFC também, eles acabaram continuando. Nós tivemos também as participações de alguns brasileiros no TUF americano, como atleta e como técnico, Léo. Sim, a gente como técnico teve o Minotauro e o Cigano, né, em TUFs diferentes, Não né, conta. Uhum. E como atleta a gente teve o Cristiano Marcelo, aqui de Curitiba, teve o Diego Brandão, do Ceará, e teve o Igor, também que é um lutador de jiu-jitsu que já treinava muito tempo lá fora. Residente lá nos Estados Unidos. Isso. Mas como campeão, realmente, Só o Diego Brandão. Só o Diego Brandão que foi campeão. Nos pesos pena, é isso? peso pena, Peso isso. pena, treinado pelo Bisping. Michael Bisping. Isso, no UFC, no TUF que foi Bisping versus Jason Miller, né, que o Miller estava vindo pro UFC de novo, né, ele já lutou, ele estava retornando e já colocaram ele num TUF, porque ele é um lutador de certa forma irreverente. Engraçadinho. Ele tinha não é um reality show, mas um programa de MMA na MTV que chamava Bully Beatdown, que eles chamavam que as pessoas que sofriam bullying, né, em qualquer lugar, chamavam o Pra programa resolver o para problema. resolver. Daí o Bully, né, o cara que atormentava, entrava no octógono com um lutador profissional. Boa Justo, ideia, né? boa ideia, viu? Impressionante como o Léo é uma enciclopédia humana, né? De lutas, né? De artes marciais. O Luciano Andrade, que é a enciclopédia do MMA. Modéstia. E daí a gente teve importante ressaltar também que o Cristiano Marcelo, ele participou de uma edição do TUF que foi diferente de todas as outras. Exato. Foi um TUF que as lutas eram ao vivo, porque geralmente o TUF é gravado. Né? Então eles gravam as lutas, acontece aí num período de 45 dias que os lutadores ficam enclausurados na casa. E esse do Cristiano Marcelo durou 3 meses, ele ficou dentro da casa. Todos os lutadores reclamaram, né? Porque é um período muito grande, né? E a luta ao vivo, então aconteceram muitos problemas e o Dana White falou, não, esse formato eu não quero mais. Último, né? Pois é. Eles tentaram, na verdade, resolver o problema do furo, né? Da mídia especializada, Isso. dar o furo de quem tinha vencido a luta, Isso. essas coisas. Já aconteceu isso, né? De vazar informação antes de... O Sherdog, que foi quem vazou, acho que do primeiro Do TUF. primeiro turno. Até hoje, Até hoje ele disse que eles não... esses dias o Eles UFC... estavam voltando, né? Dana White deu uma entrevista de novo pro Sherdog, mas até então ele falou, não, aqui no UFC não entra não mais. entra mais. Não entra mais. O Sherdog é um site bem legal, né? Sobre os... Bem legal não, é o site. É o site, né? principal. É até meio difícil o UFC não ter essa ligação, porque o Sherdog é o principal site onde você pode procurar informação sobre os lutadores, inclusive para quem se interessa é bem legal ele dar uma olhada, né? Tem o Sherdog. currículo, o cartel de todos os lutadores. Então é o site, né? O Sherdog hoje é o site do MMA mundial. Falando um pouco do TUF Brasil 1, nós tivemos em BH as finais, né? Foram 2 categorias de peso, Médio e pena. com Pepe e Rony Jason no pena, Isso. e médio Daniel Sarafian e o Mutante. Isso. Certo? Coincidência ou não, todos os atletas do Vitor, menos o Rony Jason. Menos Randier. Menos o Rony Jason, todos os atletas do Vitor. O Sarafian não pôde lutar, foi substituído pelo Serginho. E o Vitor também não pôde lutar, foi substituído pelo Hit Franklin. Hit Franklin. O Vanderlei perdeu Perdeu pro Pons, Pro Pons, quase quase. nocauteou no segundo no round. segundo round. Segundo ele gastou todo o gás que ele tinha ali para tentar nocautear. E
as pessoas falam que o Mario Yamazaki podia ter parado, podia não ter parado, mas enfim, né? Não parou, o cara continuou a luta. Pois é. Parou o pezão agora, sábado passado. Pois é. Enfim, né? A interpretação dele. Mas assim, se ele não parou e o Rich Franklin ganhou, quer dizer que ele tomou uma atitude certa. Mesmo o Rich Franklin depois tendo dito que sentou no corner e não lembrava de nada, né? Mas eu achei que ele podia ter parado ali pro Vanderlei ganhar. Né? Tava em casa, primeiro TUF, Vanderlei. Mas tudo bem, passou. Se não existe, né? Se não existe. O que foi. A gente teve a vitória do César Mutante contra o Serginho numa luta muito, não digo boa, mas uma luta muito legal, né? Foi. O Serginho é conhecido pela luta de chão dele, né? Pô, campeão mundial de jiu-jitsu, não tem que falar do jiu-jitsu do Serginho. E ele se mostrou muito bem em pé, né? Uma trocação muito boa, então isso surpreendeu muita gente que estava assistindo a luta. Foi muito legal a luta, ela foi uma luta animada, todo mundo gritou para os dois, né? Knockdown de um lado, do outro e trocação. Acabou que o Mutante saiu vitorioso por pontos. Sim. E na outra categoria, o Ronnie Jason e o Pepe, né? Pepe que tava vindo meio criticado por amarrar as lutas, por querer levar pro chão. E infelizmente, na final, ele fez a mesma coisa. E o Pepe também é um lutador que na casa, ele conhecendo pessoalmente, assim, ele é uma excelente pessoa. Muito legal. Mas na casa ele passou uma impressão muito ruim, né? De marrento, de que... E então as pessoas realmente estavam torcendo muito pro Ronnie Jason, né? Até hoje, no UFC, São Paulo que o Pepe lutou, o pessoal torcendo contra. Né? Pela essa impressão que ele passou, não. Que às vezes não é nem ele que cria, né? É a edição do programa que transforma o atleta. Vocês não acham que pode ter uma direção que dá uma interferida na casa, fala, tá precisando de uma intriguinha aqui, você faz isso, você faz aquilo, ou você acha que Eu acho que interferência não tem da produção, mas eu acho que a edição colabora muito para determinar o andar do programa. Mostra o que querem. Né? Mostra o que quer. E foi uma luta que o Pepe amarrou muito essa luta, né? Na final. O Ronnie Jason foi melhor, né? Ganhou. Eu acredito que do peso pena, ele realmente, acho que veio muito bem, né? Em todas as lutas dele, mostrou que é um excelente lutador e ganhou, achei muito merecido. Já no médio, eu tava torcendo muito pro Sarafiana, eu achava que ele ia ganhar se ele não tivesse machucado. Tinha uma expectativa muito grande para ver o Sarafian lutar, né, como mutante, com o pupilo do Vitor Belfort. E infelizmente ele se machucou, né? Ele se machucou, não pôde lutar e o mutante acabou se sagrando campeão do UFC no peso médio, do TUF Brasil no peso médio. E assim como o Pepe não passou uma imagem muito boa, o Vitor Belfort também não passou, né? Enfim, fizeram, não sei, nesse caso eu não acredito que não foi edição, mas ele mostrou um pouco o lado dele, né? Muito chato, muito... O Vanderlei até criticava, o cara é chato, meu Deus do céu, né? Cheio do discurso, não sei o que, né? Sermão. E o Vanderlei, aquele Vanderlei que a gente conhece, né? Pra frente, brincalhão, não deixa ninguém quieto no bom sentido, tá sempre conversando, sempre animando. Ele tem um carisma impressionante, o Vanderlei. Em qualquer lugar do mundo, né? O Vanderlei é o lutador mais querido do UFC, do MMA, e realmente ele é sensacional. E o Vitor Belfort tava do outro lado, né? Isso pesou contra, né? Só o fato dele ter ido contra o Vanderlei já pesou, ainda mais com toda aquela mania dele de ficar contando história e sermão. Até o próprio Vanderlei chamava ele de chatão, né? Mas o Vitor continua mesmo assim sendo uma pessoa muito querida no Brasil. Ele é o atleta que mais lutou no Brasil, agora nessa nova fase do UFC, contando que ele já tinha lutado. Ele é o atleta que mais lutou no Brasil. Todas as lutas a torcida apoia muito o Vitor. É um atleta carismático do jeito dele, né? Ele faz parte, não dá pra tirar o crédito dele de forma alguma, porque ele é um cara que fez muito pelo esporte, né? Ele é o cara que vai pro Hall da Fama. Com certeza. Vai trabalhar para o UFC. Veterano. Há quanto tempo ele tá na lida? Em um nível alto, né? Em um nível alto, foi campeão com 19 anos. E faz muito tempo que ele tá no mundo da luta. E por ele ter participado do caso dos artistas, ter já feito lutas ao vivo na TV aberta, as pessoas conhecem muito o Vitor Belfort, né? Então
Acho que foi um apelo muito bom o TUF Brasil 1, pela rivalidade, pelos técnicos, pelo formato inovador. Acho que por isso deu muito certo, né? Aprovado. 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 E já o TUF 2, que veio seguindo nessa mesma linha, já não... A própria seleção dos lutadores, né, não foi tão bacana. Foi meio controversa, né? Pois é, porque a princípio chamaram duas categorias de peso, que era a 77 e a 70, cortaram uma no dia. Em cima da hora. Né? Muitos lutadores que foram lá venderam carro, venderam para participar da seleção, da seletiva, participaram e no final não chamaram ninguém no peso. Bastante atleta reclamando mesmo. E a escolha dos lutadores também, muita lesão, isso acho que atrapalhou muito o TUF 2, Pois é. tá atrapalhando ela, ele tá acontecendo agora, passando na TV, e muitos lutadores que eram tidos como favoritos, como o Besouro, como o Ian Cabral, acabaram saindo do programa depois da primeira luta. A gente vai tratar do TUF Brasil 2 no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado dessa passada do nosso TUF e TUF Brasil 1. Mande a sua sugestão, mande o seu comentário, acesse, divulgue, compartilhe. Um último recado? Não. Acesse a fanpage, né? Temos um site agora, Golpe de Encontro. Então acompanhem nossos vídeos que a gente vai sempre trazer novidades para vocês. Isso aí, valeu galera.